Continuando o nosso curso de MySQL 8, agora nós vamos ver a replicação mestre para mestre. É uma replicação muito interessante e a última da série que nós veremos em relação a máquinas individuais. Nas próximas nós vamos ver replicação em grupo e InnoDB Cluster. Essa é interessante se eu tenho, por exemplo, dois bancos de dados e eu quero atualizar dados e ler dados em ambos os mestres e eles sincronizem os seus dados em si. Então nós temos algumas opções além do que a gente já fez até agora e é o que nós vamos examinar aqui então. Eu vou parar os nossos servidores na mesma estrutura que a gente fez, né, e vou zerar os bancos de dados para a gente começar com tudo limpinho. Então vou desligar os nossos serviços. Nós vamos aproveitar aquele mesmo banco de dados. Eu acho que eu até deixei na pasta na última aula que a gente teve. Está aqui. Vou apagar esse. Vamos extrair aqui. Mesma coisa a unidade E. E somente os dois que nós vamos precisar na porta 9101, porta 9102. Lembrando que isso poderia ser duas máquinas em ambientes distintos. Aqui é porque nós instalamos instâncias no mesmo computador para aprender, inclusive, a fazer isso. Então poderia ser. Vamos iniciar. Ver se ele vai ler tudo direitinho. Depois a gente para de novo para fazer uma alteração no arquivo de configuração. Ele deve estar criando os seus arquivos, as suas configurações. Vamos aguardar mais um pouco. Um já está em execução, o outro também. Tudo funcionando. Vamos conectar aqui. Ambos são mestres, um não sabe do outro. Todas as configurações foram zeradas e vamos abrir aqui também. Tá aqui, ó, tudo limpinho, tudo tranquilo. Vamos parar aqui as nossas instâncias e vamos abrir o nosso arquivo de configuração. Vamos lá. Na parte comum, nós não temos nada a alterar, tranquilo. Na parte da primeira instância, nós vamos fazer uma modificação aqui, que é o seguinte. Quando nós temos uma tabela, nós temos certamente ali, por padrão, um campo ID autoincremente. E se nós configurarmos no banco de dados, um banco de dados com uma tabela, e alterarmos em dois mestres distintos, e nesse momento que eu fiz a alteração, uma inclusão, vamos chamar de inclusão, não havia conexão por algum erro, e eu estava no registro número 10, quando eu inserir no mestre 1, o registro vai passar para 11. Quando eu inserir no mestre 2, o registro também vai passar para 11. Eles não sincronizaram, porque estavam sem internet. Vai haver um problema nisso na volta. Então nós temos que ter uma condição de informar para o MySQL que em um dos mestres essa numeração tem que ser distinta. E como nós fazemos isso? É uma operação até tranquila de se entender. Nós temos uma variável chamada autoincremente, que já é conhecida, incremente. Quer dizer, é o incremento do autoincremente. Então nós vamos colocar aqui que nós queremos um autoincremente em 10. O que eu estou dizendo para o servidor? O primeiro registro é 1. O segundo registro é 11. O terceiro é 21. O quarto é 31. Quinto, 41. E assim por diante. Autoincremente, incremente. Ele vai incrementando de 10 em 10. Ou poderia pôr de 5 em 5, de 20 em 20. Vai depender da solução, especialmente para os grupos de replicação. Isso é muito importante. Aqui, como são duas máquinas, eu poderia colocar 2. Mas para ficar uma coisa bem clara, né, para a gente ver, eu vou colocar de 10 em 10. E uma outra opção que nós temos que colocar aqui também é o autoincremente -offset. É da onde ele vai começar. Geralmente, a própria equipe do MySQL diz que o ID do servidor é uma boa opção. Então, offset 1. Eu estou dizendo que esse aqui, o primeiro registro da tabela, ele é 1. Então, primeiro registro 1, segundo 11, terceiro 21, o quarto 31 e assim por diante. E essas duas opções, nós vamos copiá-las aqui e nós vamos no nosso outro mestre, tentar aqui manter mais ou menos esteticamente o visual, né? O autoincremente vai ser o mesmo, importante para não coincidir, isso aqui tem que ser igual nos dois.
E nesse aqui agora nós vamos colocar 2. Então quer dizer que o primeiro registro que nós colocarmos aqui no mestre 2 vai começar com ID 2. E o segundo, 22. Ou, perdão, 12. O terceiro, 22. O quarto, 32 e assim por diante. Nós vamos ver isso funcionando. Um outro registro que eu faço aqui também agora é que nós aprendemos na aula anterior um replication do DB. Eu digo ali qual é o dado que eu quero replicar no meu escravo. Eu posso dizer no meu mestre qual é o dado que ele vai gravar no binário, de qual banco de dados. Preste atenção. Em algumas aulas para trás eu disse que a gente não pode escolher o que replicar no binlog. Eu quero só insert, eu quero só update, eu quero só delete. Isso não existe. Mas eu posso definir no mestre qual banco de dados vai ser replicado. Então nós temos aqui mais uma opção que nós vamos entrar aqui agora, nova, que é muito parecida com aquele que a gente colocou lá no escravo, chama binlog-do-db. Então aqui nós vamos colocar aqui o nome da base de dados que a gente vai replicar. Vamos colocar aqui base 1, o nome que eu trabalho com o meu sistema, com a minha base de dados. Base 1. Perfeito, nós temos essas opções já configuradas. Deixe-me colocar aqui também na nossa outra máquina. binlog-do-db igual a, qual foi o nome do banco de dados? Base 1. Nós vamos criar ainda. Isso tudo aqui está no campo da hipótese. Nós não criamos nada, nós estamos configurando. Essa terceira instância, por enquanto, está parada, ela é aquele escravo da outra aula. Então, nós temos 2 mestres, nós já colocamos os dados aqui, zerinho, tudo limpinho. Vamos iniciá-las novamente. Ele está lendo os arquivos, configurando. Algum erro ocorreu, vamos ver aqui o que nós conseguimos detectar. Como eu disse, é bom acontecer esses erros em tempo de execução para a gente ir atrás e ver o que aconteceu. Vamos ver se tem algum log. Deixa eu abrir aqui do log primeiro. Antes, vamos arrastar para o fim e ver o que houve. Então, complete shutdown. Vamos ver se a gente acha algum erro aqui no nosso log. Note, warning. Deixa eu tirar o wrap da tela. Aqui. Erro. Aqui, ó. Aqui nós temos o erro. Unknown variable auto incremente. Tá escrito errado. Então vamos lá corrigir. Auto incremente. Eita. Aqui, ó. Incremente. Pronto. E no outro, mesma coisa. Incremente. Vamos salvar, vamos ver se ele vai iniciar. Inicial 2, inicial 1, os 2 mestres. Então, quer dizer, nos meus 2 mestres eu mandei gravar o log binário. Eles existem. Tanto que eles vão criar aqui os arquivos do log binário. Tá aqui, ó. Aqui o log binário. E agora nós vamos abrir aqui, se eles executaram, estão em execução. Nós vamos conectar aqui, deixa eu dar uma atualizada aqui. Perfeito, aqui também. Prontinho, estão funcionando. Agora nós vamos configurar aqui a questão de um ser mestre do outro, o outro ser escravo desse primeiro e vice-versa. O primeiro, além de mestre, vai ser escravo do segundo, que é escravo dele e mestre do outro. É uma interpolação aí de responsabilidades. Então nós vamos, como se a gente estivesse replicando, né? Primeiramente vamos criar o usuário. Para ir mais rápido, a gente já viu como se cria o usuário, eu vou aqui direto, ó, na máquina que é o mestre 1, adicionar. Vamos lá, replicador. Como eu falei aqui, não é para a gente gastar tempo com SQL, scripts. Aqui a gente já sabe. Senha segura. Vou repetir aqui. Senha segura. E aqui nós vamos pegar os privilégios, que é replication slave. Salvar. É exatamente o comando que ele fez aqui, ó, que a gente está trabalhando até agora. Tranquilo? Vamos sair. Mesma coisa eu vou fazer no nosso outro aqui.
Vamos criar replicador de qualquer lugar. Poderia ser o IP da máquina que vai conectar aqui, tranquilo. Senha segura e replication slave salvar. Tranquilo, já temos 2 usuários nos 2 mestres, sem problema algum. Então nós vamos abrir aqui, vamos dar aqui um show master status. O que nós temos? Nós temos aqui, ó, o binlog até agora na posição e aqui, olha, a base que está sendo replicada. Olha que interessante. Esse aqui nós estamos no 2, né? Vamos para o mestre 1 rodar também. Mesma coisa, ó. Então, cada um na sua posição. Então, eu vou vir aqui no 2 e configurar que ele é o escravo do 1. Então, vamos abrir uma nova janela aqui. Eu vou copiar todo aquele comando. Isso aqui nós já vimos também. Então, vamos lá. Change master to master host, localhost, ou IP, né, da máquina, que é o localhost. A porta, correto, 9101. Usuário replicador, senha segura. E a posição agora que nós queremos. Então, não foi criado nada ainda, então a gente já tinha chamado ela aqui, ó. Posso até ir lá e chamar de novo. Ó. Vamos rodar. Tá aqui, ó. É o binlog 3, 1054 a posição. Vamos voltar aqui. É o 3, 1054 e uso do cache em SH2, que é a nova opção do MySQL 8. Vamos rodar. Deu o alerta da senha. Ok. Vamos chamar aqui agora um show slave status. Vamos ver se ele já é um status de escravo. Ó, já está aqui. Só que sem iniciar. Nós vamos abrir mais uma janelinha aqui. Start slave. Vamos rodar. Vamos voltar aqui e chamar o show de novo. Ok, tudo funcionando. Tá aqui a thread de comunicação. Cadê? Replicador, tudo direitinho, tá aqui. O output e input funcionando, a leitura dos SQL funcionando, tudo direitinho, sem erro. Então, esse aqui já é escravo deste. Mestre, escravo. Só que esse também é um mestre. Então, nós vamos vir nesse, primeiramente rodar aqui o show, né, master, ele está gravando os logs binários. Tá aqui, ó, posição 1056 do 3. Então, nós vamos vir aqui nesse primeiro agora, que vai ser o escravo deste. Então, mais uma vez, para ficar muito claro, mestre, mestre. Este é mestre, este é escravo, e vice-versa. Este é mestre e este é escravo. Uma replicação de via de mão dupla. Então, vamos aqui agora, volta nessa janelinha aqui. Só que agora esse aqui é escravo do 2. Então, tá aqui, ó. O log binário é esse, a posição é 56, que a gente viu lá. Ok, vamos rodar. Vamos chamar o show slave status. Tá aqui, não iniciou ainda. Vamos botar para rodar. Ok, vamos voltar aqui e ver se está rodando. Ó, ok, aguardando. Tudo certinho até agora. Então, um está lendo o outro. Vou chegar aqui nesse primeiro, vamos criar uma base de dados aqui. Criar. Lembrando, né? O que nós mandamos replicar? Tá aqui, ó. Cadê? É no master. Tá aqui, ó, no master. Base 1. Perfeito? Esse aqui é o que vai ser gravado no log binário. Base 1. Isso para não gerar tráfego. É interessante isso. O binlog do DB e o replicate log do DB, ou replicate do DB, eles têm a mesma função, só que o binlog ele evita a gravação do binário para aquele banco de dados, ou manda somente aquele banco de dados para o binário. O outro, no caso do slave, ele lê tudo e só considera aquilo que foi colocado no replicate do DB. Essa opção do escravo, do replicate do DB no escravo, ela não impede o tráfego da rede, porque está sendo tudo gravado no log binário. Agora, o binlog do DB, ele não gera o tráfego dos outros bancos de dados, mas somente daquele que foi considerado aqui, que é o nosso base 1. Então, vou colocar aqui, ó, criar novo, base 1. Ok. Vamos vir aqui e ver se ele vai atualizar. Então, tá aqui, ó, base 1, já atualizou. Agora eu vou vir nesse aqui e vou mandar criar uma tabela.
Perceba que eu mudei. Eu fui no primeiro, criei o banco de dados, ele criou no segundo. Agora eu fui no segundo, estou mandando criar uma tabela. E eu vou adicionar aqui uma coluna ID, int, unsigned, né, sem negativo, auto-incremente, e vou mandar colocar ela como chave primária, primary key. E vou adicionar mais um campo aqui, nome, só para efeito de exemplo. E ela vai ser um char. Onde que está aqui? Tá aqui, ó. Varchar de 50, ok. Vou colocar aqui para ficar bonitinho, que eu sou chato com isso aqui, ó. Valor padrão vazio. Ou então nu. Pronto. Permitir nu. Ok. Pronto, tabela criada. Vamos voltar no nosso primeiro. Tabela criada. Então perceba que agora tudo que eu fizer num vai fazer no outro. E se nós não tivéssemos configurado esse auto-incremente, incremente e o offset, ia misturar, como eu falei. Eles iam seguir a mesma sequência, mas como nós configuramos, vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar um registro aqui, nome, Ricardo, e vou salvar. 1. Vou colocar mais um nome aqui, Maria. 11. Mais um nome, José. 21. Vamos o nosso escravo, que é mestre também, escravo de um, que é mestre do outro e vice-versa. Tá lá, ó, replicado. Enquanto isso, eu poderia ter pessoas trabalhando aqui e mandando ver. João. Vamos ver o que ele vai fazer. 22. Então tá aqui, ó. Olha lá, já replicou. Se eu voltar aqui agora... Francisco, 32, e assim por diante. Então ele vai verificar e de forma individual eu posso ter meus dois clientes com as suas duas lojas, né, trabalhando, cada um local, a internet pode cair, eles vão continuar trabalhando, depois que voltar, o próprio MySQL vai reconectar, atualizar sem misturar os IDs, deixando o nosso cliente online e sincronizado com os dados uns dos outros. Por exemplo, tabela de fornecedores, tabela de vendas, tabela de clientes, uma loja vendo a tabela das outras. Essa é a replicação mestre-mestre, onde nós usamos o auto-incremente incremente e o auto-incremente offset. Aqui eu termino essa aula, aguardo nas próximas, um abraço e até mais.